Abra sua Bíblia em Atos 18 para os versículos 9 e 10. Atos 18. O tema de hoje, pode projetar o tema, mentalidade de conquista da cidade para Cristo. Diga isso, vamos lá? Quero falar sobre isso com vocês hoje. Mentalidade de conquista da cidade para Cristo. Isso é fundamental. O texto também pode projetar o próximo slide. Você pode acompanhar também no slide hoje. Tudo que eu vou falar estão nos slides aí. Na verdade, o esboço de hoje não é um esboço. É apenas texto que eu quero recordar com vocês. E eu espero que no final você responda ao Espírito Santo. Amém? Eu sei que vai ser muito, muito especial se você permitir que o Espírito Santo fale ao teu coração. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Levante sua mão e diga assim: Deus tem muita gente na minha cidade. Vamos orar mais uma vez? Querido Espírito Santo, tudo que nós mais precisamos é que o Senhor nos traga revelação plena da vontade do Pai e do Filho para esta geração da igreja. Teus filhos estão aqui diante da tua presença, perante a tua face. A expectativa deles é aquilo que o Senhor vai fazer. Por isso, Espírito Santo, fique muito à vontade entre nós. Faça do teu jeito e da tua maneira. E nós queremos glorificar o Pai e o Filho, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor há de fazer. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém? Amém. Podem sentar. Quero agradecer ao pastor Márcio, sua esposa, família, pela confiança de estar aqui. Eu vou falar com vocês ainda amanhã pela manhã, mas amanhã à tarde, ou meio-dia, eu preciso sair, porque eu preciso chegar em Marília. Minha previsão é chegar em Marília às 20 horas, né? E para ministrar no domingo, pelo menos em 2 cultos, porque aí eu vou ficar 2 domingos fora, né? Na quarta-feira eu devo estar fazendo uma viagem para Israel, uma caravana de brasileiros, e eu vou ficar 2 domingos fora. Então, para não ficar 3 domingos fora, então eu preciso chegar lá para estar junto com o povo nesse domingo, porque se o pastor ficar 3 domingos fora é muita coisa, né? Então, eu não costumo ficar. Quando eu viajo, por mês, no máximo, se faltar um domingo, procuro estar sempre na igreja de domingo a quarta. E aí de quinta a sábado eu acabo viajando para servir em algum lugar desse Brasil. E às vezes quando é fora, a gente acaba ficando um pouco mais. É um privilégio estar aqui. Quero agradecer o Wellington mais uma vez. Valeu, Wellington. Isso aqui não é paz e amor, não. Isso aqui é amor e cuidado. Diga amor e cuidado. Está vendo? Que você já ia achar que era paz e amor. Não, diga amor e cuidado. Quero agradecer ao pastor Ralph, né? Mandar um beijão pro coração dele, né? Amém, amados? Amém. Ralph, você é demais, sou seu fã. E eu quero te encontrar aí, se Deus quiser. Amém? Nós temos uma agenda para novembro na Alemanha. E eu acho que fica meio perto, umas 3, 4 horas de trem. A gente chega lá onde ele está, quem sabe a gente vai ter um tempinho com ele. Eu vou botar água na boca de vocês. Acho que eu vou ver o Ralph antes de vocês. Nós vamos ter uma agenda lá em Berlim.
Nós estamos apoiando uma igreja, vamos mandar um casal para lá até o final do ano. A Alemanha precisa ser reevangelizada. Berço da reforma. Em Berlim, por exemplo, eu estava falando com o pastor, tem mais de 3 milhões de habitantes, só Berlim, capital, e tem apenas 17 mil evangélicos. Cabo Frio tem mais evangélicos do que em Berlim. E a maioria deles são nominais. Então nós vamos plantar uma igreja na visão do MDA lá na Alemanha. Amém? Logo, logo isso vai acontecer para a glória do Rei Jesus, para a expansão do reino. Diga de novo o tema de hoje: mentalidade de conquista da cidade para Cristo. O texto que lemos, Paulo havia chegado na cidade de Corinto. Corinto está lá até hoje, uma cidade na Grécia. A Grécia tem sido centro do noticiário por causa do problema político e econômico que eles estão vivendo. E Paulo chegou nessa cidade de Corinto. Corinto fica lá na Grécia, a uns 80 quilômetros de Atenas, 80, 90, entre o Mar Egeu e o Jânico. Eu já estive em Corinto uma vez há bastante tempo atrás. Uma cidade, até hoje, com uns 30, 35 mil habitantes. Era o mesmo número de habitantes que ela tinha nos dias de Paulo. Como ela foi destruída e reconstruída várias vezes, uma cidade portuária, uma cidade idólatra nos dias de Paulo e ainda é hoje, uma cidade que era promíscua, uma cidade terrível. Paulo chega na cidade de Corinto, e aí ele está lá, e Deus vem até ele à noite, e Deus diz: fala e não te cales. Aliás, primeiro Deus disse para ele: não tenha medo. E depois ele disse: fale e não te cales. Foi o próprio Jesus que apareceu para ele. E aí Jesus disse: porque eu tenho muita gente nessa cidade. Ninguém vai fazer mal a você, vou te guardar. Veja bem, a igreja não tinha começado em Corinto. Corinto era uma cidade, como eu disse, muito promíscua. Até hoje, quando você vai em Corinto, eu não sei, eu tenho vergonha, eu sou uma pessoa muito tímida e vergonhosa para algumas coisas, muito mesmo. Mas em alguns lugares em Corinto, até hoje, se você é uma dessas pessoas que tem princípios, se você parar em algum lugar para comprar um souvenir, uma lembrancinha, depende do lugar que você parar, dessas lojas de turista, você vai ficar com vergonha de algumas coisas que você vai ver. Até hoje é assim. Você vai ver normal lá, órgão genital feminino, masculino, você vai ver um monte de coisa assim, para vender como souvenir. Eu fico muito envergonhado de ver essas coisas. Mas isso é comum. Paulo chega nessa cidade, promíscua, que tinha um templo enorme em cima da montanha, de adoração a Astarote e a Afrodite. Outro templo enorme dentro da cidade. Nesse templo, em determinada época do ano, por exemplo, período da primavera, os sacerdotes cultuais e as prostitutas cultuais faziam orgia dentro desses templos de paganismo. E vem Jesus e diz: Paulo, não tenha medo, eu estou com você e eu tenho muita gente nessa cidade. Só que essa palavra é uma palavra de fé de Jesus, porque a igreja não tinha começado. Hoje eu quero falar com você sobre mentalidade de conquista. E quero falar sobre isso. Mentalidade de conquista tem a ver com uma mente renovada. Porque nós crescemos no Brasil, e muitos de nós cresceram numa cultura do não. Muitos de nós crescemos numa cultura negativa. Dependendo da sua classe social, ainda pior. Eu venho de um lar muito simples. E eu fui jovenzinho mesmo, nos anos 80. E jovem no meu período dos anos 80, não conseguia comprar carro. Não tinha carro com prestação a perder de vista como hoje. Não tinha consórcio assim como hoje, desse a perder de vista. Não tinha nada disso. E mais, nos anos 80 entrou um governante chamado Sarney, que é senador até hoje. E no período do governo Sarney, a inflação
chegou aos 80% ao mês, e tinha mês que era 85%. Você ia comprar um produto, o cara estava com a maquininha, tec, 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 tec. Quem lembra da maquininha? Levanta a mão. Olha, boa parte da igreja, não estou tão velho assim. Aí o que acontece? Você ia comprar um produto de manhã, a moçada não sabe disso porque não viveu. Você ia comprar um produto de manhã, ele tinha um preço, à tarde ele tinha outro preço. E no outro dia ele tinha outro preço, porque eles subiam diariamente. Aí os fazendeiros seguraram o boi no pasto, começou a faltar carne. Aí começou a faltar uma série de coisas. E a inflação era difícil. Agora o que acontecia nesse período? Você ia falar, pai, vamos tomar um sorvete? Não dá, não tem dinheiro. Vamos fazer isso. O tênis, não dá. Sabe quando que você levou o seu primeiro não? Você levou o seu primeiro não, você era um bebê. Talvez com 9 meses. E aí todo mundo aqui levou esse não. Você, mesmo que você tenha nascido num lar evangélico, você levou um não pelos 8, 9 meses, 10 meses. Menino é mais preguiçoso para andar. Então, às vezes, quase com um ano. Mas você começou a engatinhar e você queria colocar o dedinho na tomada. Você levou 2 não de cara. Sua mãe chegou perto de você e falou, não, filhinho, esse negócio aí dá choque. Mas você achou engraçado o buraquinho, queria colocar o dedinho lá. Aí você levou 3 nãos. A mãe chega e fala, não, um tapinha, e fala, não já falei que não? É assim que começa. Você vai ver onde é que eu vou chegar. Aí, você levou o segundo não, provavelmente perto do fogão. Sua mãe assando aquele frango, dia de domingo, porque tinha que ir para a igreja, no culto de manhã, e bota o frango logo cedo, e você olha para aquele frango, televisão de cachorro, e você olha para o frango, e você fala, vou botar a mãozinha, 9 meses, 10 meses, criança. E a mãe fala, não, filhinho, esse negócio aí queima. E você insiste para botar a mão, 3 nãos e um tapinha. Não, tapinha, não já falei que não? O tapinha é para não esquecer que não pode botar a mão. Resultado disso, você começa a crescer numa cultura do não. Uma pessoa de 40 anos, pesquisa. E os psicólogos sabem disso. Os psiquiatras também. Quem estuda um pouco sabe disso. Uma pessoa de 40 anos já ouviu e processou na sua mente, no seu cérebro, cerca de 350 mil nãos. 350 mil nãos. Aí você vem para uma igreja como essa, e o pastor começa a falar que é para você ganhar almas. O pastor começa a falar que a igreja vai ganhar a cidade. E o pastor começa a pregar a palavra. E aí você até aceita na hora que está dentro do culto. Mas na hora que você sai pelas portas, o teu psicológico começa a te achatar e dizer, não é bem assim, você não pode. E aí, dependendo de onde você veio, você vai dizer, você cresceu com a cultura de tanto não na cabeça. Você levou tanto não na infância, na adolescência. E no início, e na juventude, e levou alguns nãos na vida, que você vai pensar que você não consegue fazer uma faculdade, que você não consegue formar, que você não consegue ser um influenciador, que você não consegue ser um formador de opinião. Porque o cristianismo tem que entrar para mais diferentes camadas sociais. E você começa a achar que não dá, porque você veio talvez de uma classe social onde você foi muito achatado. Mas essa mensagem hoje é para mudar a história da sua vida. Sabe, querido, está diante de vocês um cara improvável. Improvável. Eu nasci num lar que não era cristão, num lar que não conhecia Deus, um pai que bebia todas e mais um pouco, que jogava, que traía a esposa, um cara que tinha tudo para dar errado, mas que Jesus foi lá e resgatou aos 16 anos. E se Jesus fez isso comigo, eu creio que Ele vai fazer muito mais na sua vida. Não importa. O problema, olha para mim, deixa eu te falar uma coisa. E anote uma frase que eu vou te dizer. Jovem, olha para mim, eu vou te dar uma frase que pode nortear a tua vida. A frase é, a tua visão será o seu limite. Pastores, a sua visão será o seu limite. Ninguém tropeça no sucesso ministerial por acaso.
Você não dorme com uma igreja pequena e acorda com uma igreja grande. Não é assim. A sua visão será o seu limitador. Jovem, a sua visão será o seu limitador. Se você tiver uma grande visão e orar muito e depender de Deus, se essa visão for para a glória de Deus, você vai chegar lá. Não importa o seu berço, não importa de onde você veio, importa o tamanho da sua fé, o tamanho da sua visão em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém, igreja? Pastor, é que meu pai foi pedreiro a vida toda, eu também vou ser só pedreiro, tá bom, isso é comodismo. Pastor, é que meu pai foi porteiro, nada contra porteiro, pedreiro, eu vou ser assim, tá bom, meu avô foi assim, isso é comodismo. Se o pai foi pedreiro, no mínimo você tem que ser engenheiro. Alô? Amém, amados? Você tem que sonhar em todos os aspectos. Sair da cultura do não. Porque quando a Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê, não é frase de efeito. Amém? Então Deus chega aqui, Jesus chega para Paulo e fala: Paulo, vai em frente, fica firme, eu tenho muita gente nessa cidade. Por causa disso, Paulo ficou 1 ano em Corinto. Querido, quero que você... Vamos só relembrar a grande tarefa. Slide de número 5, por favor. Slide número 5, a Bíblia diz: ide e fazei discípulos de todas as nações. Não, 5. Pula do 1, de onde você estava, já direto para o 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não, é um antes desse. Isso, obrigado. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja que não está em células, ela não está cumprindo essa comissão. A igreja que não está em células, ela diz assim: vem à igreja comigo. A igreja que está em células, ela diz: nós vamos cumprir o ID, a grande tarefa da evangelização das pessoas. Meu querido, vocês ficarem dentro de um templo como esse, confortável, com ar-condicionado, esperando que o empresário, que o homem de negócio, que o executivo, que o jovem que está lá na faculdade saia de lá e venha aqui para se converter, isso requer muita fé. Lá em Marília, como a gente não tem tanta fé assim, nós estamos indo onde essas pessoas estão. Há 2 anos atrás fizemos um alvo de que nós teríamos no mínimo uma célula em cada condomínio fechado. E deixa eu te falar uma coisa, nós já atingimos esse alvo. Lá tem muitos condomínios fechados. No condomínio mais rico, condomínio de ricos, eu tenho 5 células. E no condomínio mais pobres eu tenho 5 células para a glória de Deus. Fala, vai ser assim na minha cidade. Amém? Meu querido, agora nós estamos com um alvo mais arrojado. Nós queremos uma célula em cada prédio residencial. Fala, vai ser assim na minha cidade. Isso é mentalidade de conquista. Quem tem mentalidade de conquista, avança. Quem não tem mentalidade de conquista, recua, se acomoda. Fica na cultura do não. O evangelho não é a cultura do não, o evangelho é a cultura do sim. Não importa a sua profissão, não importa aquilo que você será, importa se você tem uma cultura de fé na palavra de Deus, e se você toma posse dessa palavra, e se você diz: eu vou viver isso, pastor. Amém? Se você me perguntar assim: pastor, como é que vai ser a sua igreja daqui a 10 anos? Pela fé eu te digo. Pela fé, nós temos um planejamento estratégico e nós queremos chegar a 2024, no fim de dezembro de 2024, com muitos milhares de células. Não são muitos milhares de membros, não. Milhares de membros nós já temos. Nós queremos milhares de células. Amém? E eu quero chegar com pelo menos mais 100 igrejas plantadas. Além de milhares de células, mais 100 igrejas. E eu tenho um alvo para os próximos 18 anos, 20 anos, que cada uma das 100 igrejas que nós vamos plantar, cada uma delas vai ter no mínimo 1000 membros. Porque quem não tem um alvo, atinge o quê? Nada. Chega a lugar algum. Alguém já disse que para um navio que não tem destino certo, qualquer porto serve.
Mas para os filhos de Deus não é qualquer porto. Os filhos de Deus têm um alvo claro. Então olha para mim, querido, o que eu estou tentando te falar para início de conversa é que antes de crescer por fora, cresça por dentro. Antes de tentar expandir o ministério, a profissão, o negócio, cresça por dentro, porque o provérbio diz: como o homem pensa consigo mesmo, assim ele é. E se você pensar grande, escrever seus alvos, sonhar grande, e for um santo homem de Deus, uma moça de Deus, um rapaz de Deus, Deus vai tornar realidade cada um dos teus sonhos para a glória dele. Amém, amados? Por isso ele disse: vão, façam discípulos. E ele disse: de todas as nações. Mais um clique. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Próximo slide, pessoal. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Em cima desse slide, um clique aí. A vontade, diga isso, a vontade de Deus. Vocês vieram adorar Jesus, fala. Abra a boca e diz, vamos lá? Diga assim: a vontade de Deus é que todos sejam salvos. É preciso que você entenda isso. Qual é a vontade de Deus? Que todos sejam salvos. Vamos recapitular isso. Mais um clique aí. Gênesis capítulo 12, verso 3. Está escrito literal: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus chamou Abraão, lá em Ur dos Caldeus, e reafirmou esse chamado em Padã Arã, agora ele diz para ele: olha, em ti, no teu descendente, que é Cristo, serão benditas todas as famílias da terra. Diga: todas as famílias. Diga: isso inclui as famílias de Cabo Frio. Diga: todas elas. Amém? A Bíblia explica, a própria Bíblia. Depois você lê em casa Gálatas 3, porque em Gálatas 3 Paulo explica esse texto. E ele diz: esse em ti, não está falando de muito, mas de um só. E ele diz que é Cristo. Ou seja, quando Deus chama Abraão, ele diz: olha, de você eu vou formar uma nação. E aí eu vou mandar um Salvador. E através dele, que é Cristo, todas as famílias da terra serão benditas. Eu te pergunto, esse versículo já se cumpriu? Sim ou não? Diga não. Por quê? As famílias são benditas hoje? Não. O que nós mais vemos em nossa volta é divórcio, os filhos nas drogas, destruição e muitos problemas. Por quê? Para as famílias serem benditas, elas precisam ter um encontro real, pessoal e prático com Jesus Cristo. Mas para elas terem esse encontro, a igreja tem que ir até elas. Diga amém. Amém. Não é a igreja cruzar os braços e falar: vem para o nosso templo, vem para a igreja. Não, não. É a igreja ir até onde eles estão. Isso é mentalidade de conquista. Próximo texto. Salmo 22, 27. Salmo 22, versículo de número 27. A Bíblia diz: todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Diga: todas as famílias das nações. Diz: se prostrarão diante dele. E aí a palavra todas, no grego, no hebraico, inglês, espanhol, português, significa todas mesmo. Vocês não entenderam, né? Ri pelo menos para não perder o amigo. Pastor Márcio fez uma pesquisa no hebraico, grego, espanhol, português. Palavra todas significa todas. Agora os portugueses entenderam, né? Russo-lusitano. Brincadeira com vocês, tá bom? Depois vocês não me apedrejam, não. O texto diz: todas as famílias da terra. E eu brinquei que todos significa todos. Ele não disse algumas famílias. Algumas pessoas parecem que estão servindo um Deus ruim demais. Porque no momento que você acha que Deus quer salvar só você e uma meia dúzia de gente, esse não é o Deus da Bíblia.
O Deus da Bíblia quer alcançar todas as famílias. Levante a sua mão e diga: o Deus da Bíblia, que é o meu Deus, meu Pai, quer alcançar todas as famílias. Amém? Todas as famílias. Vamos recapitular mais uma palavra. Ezequiel 18, 23, Deus pergunta: teria eu algum prazer na morte do ímpio? Olha a pergunta: teria eu algum prazer na morte do ímpio? E a resposta é não. Palavra do soberano, o Deus eterno. Na outra versão ele diz: o meu prazer é que o ímpio se converta e viva. Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. E só Jesus Cristo salva. E quem não tem Jesus está partindo para a eternidade, para o inferno, perdido eternamente. E Deus não tem nenhum prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta e viva. Mais um texto. Mateus capítulo 18, versículo de número 14. Mateus 18, 14 diz assim: depois de Jesus contar a parábola do pastor que conta as ovelhas, e está faltando uma, e ele deixa as 99 e vai buscar a ovelha que se perdeu. Depois que ele conta essa parábola, ele diz assim: da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Levante a sua mão bem alto e diga assim: Deus não quer que nenhum se perca. Diga: Deus não quer que ninguém pereça. Deus não quer. Agora, se Deus, pode baixar, obrigado. Se Deus não quer que nenhum pereça, por que a igreja está dormindo? Por que a igreja não faz a sua parte? Por que a igreja continua sem despertar? Deus quer. E se Deus quer, eu tenho que falar a linguagem de Deus, e você também. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Olha o que a palavra vai dizer: isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Querido, que palavra! O apóstolo Paulo está escrevendo, ele diz: Deus, o nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Homem no sentido genérico, humanidade. Ele deseja que todos sejam salvos. Você pode levantar sua mão de novo e dizer bem bonito: Deus quer. Deus quer. Diga bem bonito: Deus quer. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Diga: Deus quer salvar a todos. E eu também quero salvar a todos da minha cidade. Amém. Deus quer que todos sejam salvos. Por isso, ser igreja não é apenas ser igreja. Não é defender uma placa. Nossas placas são coisas dos homens, resultado de divisão, resultado de gente que pensa diferente, resultado de uma série de coisas. Não vão valer nada no dia que nós cruzarmos a barreira da morte. Nada, no dia que entrarmos na eternidade, não vale mais nada. Não adianta chegar lá diante de Jesus, no dia do tribunal de Cristo, e falar: Jesus, lá na terra eu fui batista. Ele vai falar grande coisa. Lá na terra eu fui da comunidade. Ele fala: e daí? É que eu fui da Assembleia. Eu falei: é que eu fui da Pão da Vida, Bread of Life. Ele não quer dizer nada. A questão é: você está comprometido com Deus a ponto de dizer: Deus quer que todos sejam salvos, eu também quero. Amém? Se Deus quer, eu quero. Porque o filho tem que falar a linguagem do pai. Amém, amados? É interessante que a gente copia as gírias, a gente copia os modismos, a gente copia as tendências. Está cheio de jovem aqui, de homem, de mulher, que copiaram as tendências deste mundo. Mas por que você não copia a linguagem de Deus? Eu fico pensando que Deus fica olhando.
olhando para mim e para vocês e falando, quando é que meu filho vai começar a falar a minha linguagem? Quando é que esse meu filho vai colocar as lentes de Jesus e enxergar as pessoas como Jesus enxerga? E valorizar cada alma como Jesus valoriza? Porque Jesus não morreu por coisas. Jesus não morreu para nos dar uma boa vida aqui. Jesus não morreu por organizações filantrópicas. Jesus não morreu por uma ideologia. Jesus morreu para que eu e você pudéssemos ter vida e vida abundante. Jesus morreu por pessoas. O problema é que hoje as igrejas oram por tudo, menos por vidas. Orações, eu aprendi uma coisa, amados, deixa eu só dar esse detalhe. Eu aprendi uma coisa, que bênçãos financeiras, bênçãos materiais, você não precisa orar. Você não precisa orar. Ó Deus, me dá isso, ó Deus, me dá uma... Querido, isso é orar pelas dores de barriga. Mas não precisa orar? Não. Olha para mim, deixa eu dizer uma coisa. O que está em Deuteronômio capítulo 28? Deuteronômio 28, de onde em diante, diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto, e guardares todos os seus estatutos, todos os seus testemunhos, e todos os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. E vai falando de tudo, 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 tudo. Bendito vai ser até a tua amassadeira. E fala assim, bendito o fruto do teu ventre. Tudo. E fala assim, ó, você vai ter dinheiro para emprestar e não vai pedir emprestado. Você vai ser cabeça e não vai ser cauda. Está tudo lá, Deuteronômio 28, 1 a 14. Ou seja, olha para mim, bênção financeira e bênção material é resultado de obediência a Deus. Se você obedece a Deus e honra a Deus com as suas finanças que você tem, as bênçãos materiais vão vir e aí você não precisa correr atrás de bênçãos. Pode deixar que as bênçãos corram atrás de você. É verdade. Agora, comece a orar por vidas. Comece a chorar por vidas. Comece a clamar, dizendo: Deus, o Senhor quer que todos sejam salvos, eu também quero. Deus, eu não abro mão de nenhuma família da minha cidade. Deus, está escrito, o Senhor disse: serão benditas as famílias da terra, as famílias de Cabo Frio. Aí você fala o nome da sua cidade, elas ainda não são benditas, mas eu estou aqui para que elas conheçam Jesus, para que elas sejam benditas em Jesus. Deus, eu não abro mão, eu não abro mão, eu não abro mão de nenhuma família da minha cidade. Ah, meu querido, aí você está orando o que mexe com o coração de Deus. Aí você começa a orar certo. Amém? Amém. Pode deixar que as outras coisas o Senhor acrescenta. Amém? Amém? É diferente de um outro cristianismo pregado por aí. Olha, Deus quer que todos sejam salvos. Diga de novo, Deus quer que todos sejam salvos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O apóstolo Pedro escreveu: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Levanta essa mão e diga: Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus não quer. Rapidamente eu mostrei para você, quando ele chama Abraão, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias. O salmista diz: todas as famílias da terra virão e se prostrarão. Deus diz através do profeta: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta e viva. Deus diz através de Jesus Cristo, Filho amado, que é Deus encarnado. Ele diz: o Pai não quer que nenhum pereça. Paulo diz: Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pedro diz: Deus não quer que ninguém pereça. E Pedro chega a dizer: ele está sendo longânimo, porque ele está esperando a conversão. Ele está esperando a igreja fazer a parte dela. Agora, como é que essas pessoas serão alcançadas? Através da igreja. Olha o que a igreja tem que orar. Salmo 2, verso 8. Salmo 2, versículo 8 diz: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Pede-me, ele diz, e eu te darei as nações. Diga assim: Deus está esperando. Todos vocês, diga: Deus está esperando. Que o seu povo peça. Olha o que dá. Deus diz: pede-me as nações. Ele está dizendo: pastor, líder de célula, anfitrião, olha, supervisor, peça. Diga: peça. Diga bonito: peça. Romanos capítulo 8,
Romanos capítulo 8 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Por que eu estou lendo esse texto? Porque alguns vão dizer, pastor, o Salmo 2,8 é messiânico. Amém, porque é messiânico. Diga glória a Deus. Agora Romanos 2,8, vamos fazer um link. Vamos juntar Salmo 2,8 com Romanos 8, 16 e 17. O próprio Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Levanta a mão e diga assim: se somos filhos, somos também herdeiros. Diga herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Levante bem alto e diga: eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Diga então: eu posso, eu devo pedir a minha cidade, a minha nação para Jesus. Aleluia! Se você é herdeiro, então peça. Deus diz: pede-me. E depois Deus diz: você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Herdeiro de quê? De finanças? Não, você é herdeiro das nações. Você é herdeiro das vidas da sua cidade. Não para você, para Cristo Jesus, nosso amado Senhor. Amém? Olha Isaías 54. Isaías 54, de 1 a 3. Isaías 54 é uma palavra para a igreja hoje. Isaías 54 diz: canta alegremente, ó estéreo, e tu que não deste a luz, exulta com alegre canto, e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. E aí o texto é muito claro. Ele continua, e olha o que ele diz, pastores, líderes. Olha o que ele diz: alarga o espaço da tua tenda, estenda o todo da tua habitação, não impeças, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas. Deixa eu ser profeta de Deus na sua vida hoje. Deixa eu ser profeta de Deus na sua vida hoje. Esse texto não foi escrito para construção de prédio. Construir prédio diz assim, é para construção de prédio. Não, esse texto é para quem quer ter mais influência, é para quem quer fazer mais, é para quem quer marcar a história da sua geração com um poderoso avivamento. Levante suas duas mãos, se eu quero te dizer uma palavra que Deus que está escrito apenas repetir sobre a tua vida, e eu quero lançar essa palavra sobre a sua vida hoje. A Bíblia diz: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, não impeça, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações. Deus diz: alarga. Ele diz: alarga. Alarga, porque você vai transbordar. Amém? Diga: eu vou transbordar. Diga: eu transbordarei. Diga: para a direita, para a esquerda, para todos os lados. Essa é uma palavra sobre a sua vida hoje, sobre a sua igreja. Mateus capítulo 5, versículos 14 e 16. Nós temos que entender que a igreja é a luz da cidade. Quando o ministério de Jesus é um ministério de conceitos transferíveis. O que é um conceito transferível? Aquilo que você tem, aquilo que você é, e você transfere esse conceito. Então Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quando ele chegou, João 8,12. Mas agora ele chega para a igreja e diz: vós sois a luz do mundo, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Olha o que ele diz: vocês são a luz do mundo. Igreja, igrejas aqui representadas, vocês são a luz da sua cidade. E ele diz: a luz não pode ser colocada embaixo de uma vasilha, mas no topo.
a cidade tem que olhar para vocês. Amém? Porque a igreja não tem luz própria. A igreja é a luz, porque Jesus é a luz. A igreja apenas reflete a luz de Cristo. Diga amém. Olha o que está em Isaías 60. Isaías 60, verso de 1 a 3. O profeta Isaías escreveu uma palavra tão forte, tão poderosa. Ele diz: dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Escute isso. Nosso mundo nunca teve tantas trevas espirituais como nessa geração. Vou falar uma coisa para você: Sodoma e Gomorra, que foram destruídos pelo fogo. Está a descrição da destruição em Gênesis 19. Sodoma e Gomorra, que foram destruídos pelo fogo, que caiu do Senhor como juízo, é fichinha perto da nossa sociedade. É fichinha perto da nossa sociedade. Sodoma e Gomorra. A podridão moral, a podridão espiritual, a corrupção em todos os segmentos, a idolatria, a prostituição, o tráfico humano, a pedofilia, e a criminalidade, o tráfico de drogas, os vícios. Sodoma e Gomorra não tinha nem 1/10 do que essa sociedade é. E foram queimadas. A escuridão cobre os povos. Levante suas duas mãos de novo. Deixa eu liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Olha o que o texto diz: dispõe-te, resplandece, porque a glória do Senhor vem sobre ti. Porque eis que as trevas, é verdade, cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a glória do Senhor se vê sobre ti, e as nações se encaminham para a tua luz. Diga aleluia! Aleluia! Eu preciso que você receba essa palavra no teu espírito e diga: sobre mim aparece resplandecente o Senhor. As trevas espirituais cobrem a terra, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor. E a glória do Senhor se vê sobre ti. Quantos recebem essa palavra? Abacuque 2,14. Abacuque 2,14. Nesse texto, olha o que Deus diz: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. No lugar de terra, você vai colocar o nome da sua cidade. Levante sua mão e vai colocar o nome da sua cidade. Eu vou colocar Marília. Quando eu cheguei em Marília, há 20 anos atrás, a igreja tinha 116 membros. Nós éramos apenas 116 e frequentava 80, 90 pessoas no culto. Eu fiz um outdoor bem grande e coloquei assim: Marília se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Agora eu vou dizer o nome da minha cidade, mas você vai dizer bem alto o nome da sua cidade e vai declarar profeticamente que a sua cidade será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Marília se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. É preciso que você entenda isso. Vocês moram na beira do mar. Como é que as águas cobrem o mar? Como é que as águas cobrem o mar? Vocês sabem. Presta atenção. Eu li esse texto. Eu fiz outdoor com esse texto. Coloquei lá. Está lá até hoje. Hoje tem uma placa na frente da igreja com esse texto. Lá dentro da igreja. Bem no pé do púlpito com esse texto. Na frente do púlpito. Mas deixa eu dizer, eu ficava por anos pensando: como é que a glória do Senhor vai cobrir Marília? E eu ficava orando e orando. E um dia eu estava orando de madrugada. E o Espírito Santo é muito didático. Ele é pedagógico. Ele é o maior pedagogo que existe, o maior professor que existe. Ele diz: Domingos,
Você quer saber mesmo como é que Marília, porque eu pensava assim, que de repente ia haver tipo uma coisa, tipo uma aurora boreal, ia cobrir a cidade, ia ter alguma coisa assim. Eu pensava uma coisa meio assim, porque eu não tinha entendimento do texto, embora fosse pastor há tantos anos. E eu estava orando, e dizendo: Deus, enche a cidade da tua glória, como as águas cobrem o mar. E o Espírito Santo falou: Domingos, você quer saber como é que a glória de Deus vai encher a cidade, como as águas cobrem o mar? Eu falei: claro que eu quero. Como é que você acha que isso vai acontecer? E eu tentei dizer do meu jeito, e ele disse: não, Domingos, agora presta atenção, como é que a tua cidade vai ser cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar? E Deus, o Espírito Santo falou literal: Domingos, a minha glória será cheia do conhecimento, a minha glória encherá a cidade de Marília, quando você tiver uma célula em cada rua, em cada quarteirão de cada bairro dessa cidade. E ele acrescentou: porque a minha glória se manifesta através dos meus filhos. É demais isso. Ele disse literal. E essa é a palavra para você, pastor: a glória do Senhor vai encher a tua cidade, como as águas cobrem o mar, quando você tiver uma célula poderosa em cada rua, em cada quarteirão, de cada bairro desta cidade. Isso é tarefa nossa. Esse texto não é para o milênio, para agora. Diga para agora. Diga para a nossa geração. A nossa visão é a transformação da cidade pelo Evangelho de Jesus. Cresce muito o Evangelho no Brasil. O problema é que o Evangelho no Brasil não transforma nada. Por quê? Porque boa parte do Evangelho que está sendo pregado no Brasil é um Evangelho híbrido. É um Evangelho falso. Não é o Evangelho verdadeiro. Por isso que não transforma. Por isso que a violência não cai. Por isso que a corrupção não diminui. Por isso que a corrupção continua. Por isso que uma série de coisas continua, porque não é o Evangelho verdadeiro. Mas eu sei que essa igreja, o seu pastor e os pastores que estão aqui, eles têm compromisso com o Evangelho verdadeiro. Amém, amados? E o Evangelho verdadeiro, onde ele cresce, ele promove transformação social. Está cheio de cidade na Colômbia, está cheio de cidade, obrigado, na América Central, em outros lugares, onde eu vi um vídeo de uma cidade chamada Almolonga, na Guatemala, se não me falha a memória, Guatemala. Essa cidade tinha 21 mil habitantes. E os pastores começaram a orar, e orar, e orar, e orar. E dos 21 mil habitantes, 19 mil se converteram. Era uma cidade que as pessoas adoravam os mortos, era uma cidade idólatra. E aí até aqueles idólatras que adoravam esses ídolos que tinham vindo da Espanha, tiveram que mudar de cidade. Sabe o que aconteceu? Olha para mim, igreja. Sabe o que aconteceu em Almolonga? Pode ver o vídeo, depois tem aí na internet. Tem esse vídeo para vender lá na UDF. Sabe o que aconteceu em Almolonga? Deus sarou até a terra. A terra era ruim, era muito difícil. E as cenouras começaram a crescer, o legume começou a crescer. As cenouras lá, tem alguns vídeos que eles medem, daqui do antebraço até o final da mão. Um chuchu, que normalmente uma cabeça de chuchu pesa uns 2, 3 quilos. O chuchu de lá, das plantações deles, pesa 10 quilos. Está lá no vídeo, está lá no vídeo. Sabe o que aconteceu? A delegacia fechou, tinha 2 delegacias, fechou uma, fica lá um delegado, um xerife que não faz nada. Entrevista do xerife, ele fala: não tem nada. Por quê? O Evangelho promoveu a transformação. Tem uma série de vídeos, uma série sobre transformação de cidade, quando o Evangelho alcança. Amém, amados? Então, se o Evangelho, se vocês encherem a cidade do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, vai ter transformação na política da cidade, vai ser transformação na segurança, vai ser transformação, a violência vai cair, o tráfico cai, os bares vão ter que diminuir. Deixa eu te falar uma coisa assim, para a glória de Deus. Um dia desse, eu faço discipulado com alguns empresários bem fortes, lá da cidade. Um dia desse, um desses empresários, que é um dos mais fortes da área da construção civil e empreendimento. Então, ele chegou para o discipulado e falou: eu tenho uma para te contar. Eu falei: o que foi? E ele disse: olha, mora no meu condomínio o rapaz que é dono de 5 boates aqui em Marília. E ele está fechando 2 essa semana. E fechou a maior delas.
E está lá fechada. Quase que eu ia alugar uma delas para colocar o nosso culto lá. Mas quando nós vamos construir, eu não vou alugar. Aí o que acontece? Ele falou, essa pessoa chegou para o dono da boate e falou, e aí, como é que estão as coisas? Ele falou, tá mal. Estou fechando as boates. Escuta aí, jovens, escuta essa. Quando eu disser isso, jovem, eu quero que o jovem dê um glória a Deus. Eu quero que o jovem diga que vai ser assim aqui, ou na sua cidade, amém? Aí ele falou assim, o dono da boate, estou fechando porque estou perdendo muito cliente, não está tendo mais movimento. Pera, não, ainda agora não, agora espera eu terminar. Falta só uma frase. Ele disse, eu estou perdendo muito cliente, porque os jovens estão indo tudo para a Igreja Batista. Verdade absoluta. Absoluta. Mas sabe o que nós estamos fazendo, jovens? Lá nós temos célula de jovens às 20 horas e às 23 horas. Todos os jovens universitários. Nós temos quase 60 células de jovens universitários às 23 horas. Lá em casa mesmo tem uma de universitários. Eles saem da faculdade, vão correndo para a célula. Aqui dá para fazer isso. Lá no Rio de Janeiro, a capital, talvez não, mas aqui dá. A minha cidade é do tamanho da sua. Amém? Até o final desse mês, ou início do outro, só de jovens e adolescentes em Marília serão mais de 300 células. Diga amém? Amém. Fala, vai ser assim na minha cidade. Quando há uma transformação, é isso que acontece. Deixa eu andar mais rápido. Nossa missão na cidade. A nossa missão na cidade é transformar as fontes de morte em fonte de vida. E as fontes de maldições em fonte de bênção. No finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, criaram tanto jargão nesse Brasil que eu nunca vi. Só jargão. Vou citar alguns. O Brasil é do Senhor Jesus. E botava nos carros, ainda de verde. Quer ver um jargão que ficou conhecido no Brasil todo? Está amarrado. Quantos viram o jargão está amarrado? Levanta a mão, senhor. Levanta, você é corajoso, todo mundo viu. E eu falo para mim, eu te pergunto, amarrou o quê? Amarrou o quê? Nada. Amarrou a corrupção, amarrou a violência, amarrou o tráfico, amarrou a prostituição, amarrou a pedofilia. Não amarrou nada, só jargão. Você não transforma a cidade com jargão. Você transforma a cidade com ação evangelizadora. Ganhando vida para Jesus. Olha aqui, querido. Não adianta passar pelo garoto de programa, ou pela garota de programa, ia abrir o vidro, ou estender o dedo e falar assim, está amarrado. Não está amarrado não, porque no outro dia ele vai estar lá fazendo ponto. Ela vai estar lá no mesmo lugar fazendo ponto. Quer amarrar aquela situação? Vai lá e ganha aquela pessoa para Jesus. Discipula, cuida bem, traz para dentro da igreja, integra. Aí você vai amarrar. Pode parar com os jargões, não leva a nada. A missão da igreja, diga assim, a missão da igreja é transformar as fontes de morte em fonte de vida e as fontes de maldições em fonte de bênção. Deixa eu te ler um texto sobre isso. 2 Reis, capítulo 2, de 19 a 21. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada a cidade, como vê meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele à nascente das águas e jogou sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Preste bem atenção e você vai ler comigo a última coisa. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra. Vocês estão no culto ou não? Vocês não estão aqui para assistir nada. Então, as águas ficaram saudáveis até o dia de hoje, segundo a palavra. Diga, segundo a palavra de Eliseu. Quem é a boca de Deus hoje na cidade? Esse é o problema, querido.
Eliseu tinha acabado de assumir o manto profético no lugar de Elias. Ele atravessa o Jordão de volta, e a primeira cidade era Jericó. E quando ele chegou em Jericó, os homens saíram e falaram: Eliseu, nós temos um problema, a cidade é boa, Jericó é a cidade das palmeiras. A semana que vem mesmo eu vou estar lá em Jericó, se Deus quiser. E aí a gente até almoça diante desse lugar. É possível você ir, quando for Israel, você tomar dessa água, colocar a mão lá, nessa nascente que Eliseu transformou. Tem um restaurante bem em frente. E aí os homens falaram: olha, Eliseu, o problema aqui são as águas. Se uma mulher grávida tomasse, ela abortava. Se uma ovelha, uma vaca tomasse, ela abortava. E eles disseram ainda: tem mais, as águas aqui causam morte e esterilidade. Eliseu disse: onde é que é a nascente? É lá. Ele pega um prato de sal, vai até a nascente. Não vai sair jogando sal por aí na rua da cidade, e não vai resolver nada. O problema não é o sal. O sal só foi um elemento físico que Eliseu usou. Não tinha poder no sal, tinha poder na palavra. Diga palavra. Diga palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio da palavra de Deus, e sem a palavra de Deus, nada do que foi feito se fez. A palavra é Jesus. A palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Eu citei o Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 3, e depois o verso 14. Mas se você vai para Romanos, capítulo 10, versículos 8 a 10, o texto diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Ouça, igreja, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Eu e você temos que ir até as fontes de morte, as fontes de maldição na nossa cidade. E onde há a fonte de morte, nós temos que declarar palavra de vida. Onde há fonte de maldição, temos que declarar a palavra da bênção. Eliseu foi lá. E o que eu acho interessante nesse texto é que o texto não diz assim. Se fosse a gente ia espiritualizar. A gente ia dizer assim: as águas ficaram doces e potáveis segundo a palavra do Senhor. O texto não diz isso. O texto é claro: as águas ficaram doces e potáveis segundo a palavra que Eliseu proferiu. Ô pastorzão, ô líder de célula, hospedeiro, supervisor, quem é que tem que falar a palavra da vida na sua rua? Diga: sou eu. Você que tem que fazer marcha na sua rua. Você que tem que fazer caminhada de oração lá no seu bairro. Você que tem que passar na porta do bar e falar assim: em nome de Jesus vai fechar. Deixa eu te contar uma sobre isso. Você pode achar que é brincadeira e não é. Eu vou te falar duas experiências. Pastor Eibe, ele lá em Santarém, um dia ele estava indo com a pastora Andréia, e ele conta isso nos seus DVD no livro. Ele viu um lugar que estava escrito morte eterna, em inglês, o nome de uma boate. Eu conheço o rapaz que era o dono da boate, hoje é um dos pastores, muito meu amigo. E o pastor Eibe falou: amor, você concorda comigo em Vitória? Parou o carro, concorda comigo em fé? Concordo. E ele deu a mão e falou: Deus, eu não aceito na minha cidade um lugar chamado morte eterna. Eu declaro que esse lugar vai se chamar vida eterna, e o Senhor vai converter o dono. O pastor fez a oração e foi embora. E foi pregar na Europa. Um mês depois ele voltou. E o Luiz, que hoje é missionário na Itália, era o ministro de música. Ele chegou para o pastor: pastor, sabe quem que está na igreja? O dono da boate Morte Eterna. E ele já tirou o nome Morte Eterna. Agora vai ser uma livraria chamada Vida Eterna. Eu nem sabia disso. Eu fui conhecer a experiência do Eibe bem depois. Eu não era do MDA, mas eu mudei para Marília. Eu fui morar no 12º andar de um prédio. E na esquina de frente tinha uma boate. Olha o nome da boate: Vitória. E com C ainda. Vitória. E olha, quinta noite, sexta noite, sábado à noite eu não dormia. Meus filhos não dormiam. Meus filhos eram pequenos, eles não dormiam. Porque o som, aquela casa não foi feita para ser boate. Não tinha nenhuma proteção de som. O som subia, parecia que era dentro do apartamento. Aquele som pesado. E o que você faria num negócio desse? Você amaldiçoa a boate, o dono, todo mundo está jogando maldição, é assim? Você vai na justiça e briga? Resolve? Não.
eu ia na janela. Ia com a minha esposa, às vezes ia sozinho, toda semana. Eles começavam o show, eu ia lá e botava o dedão assim. Apontava para a boate Vitória e falava: em nome de Jesus, converte o dono e fecha a boate. E eu falava, parecia louco. O dono vai se converter, vocês que estão me atrapalhando dormir, vocês vão ter que se converter, vão ter que trabalhar muito para Jesus. Não deu outra. Logo, dali um tempo, o dono se converteu com a esposa e veio para a igreja. Ele é um verdadeiro pastor. Sabe o que aconteceu? Depois veio o DJ, que era o cara do barulho, se converteu e veio para a igreja. Depois veio o segundo DJ, se converteu. É líder de célula na igreja. Tem um que trabalha na filmagem. Depois veio o promotor de eventos e se converteu. Levanta a mão e diga: vai ser assim na minha cidade. E você pode ir lá. De todos esses que se converteram, só tem um que não está conosco na igreja. Os outros estão lá trabalhando duro, do jeito que eu dizia, vão trabalhar duro para Jesus. Porque tiraram o sono muito tempo do servo de Deus. Agora você fica reclamando, vai resolver? Não, você é boca de Deus. Coloca a célula em frente onde tem boca de fumo. Amém? Pastor, é lá em frente. É assim que amarra a ação do diabo. É assim que transforma as fontes de morte em fonte de vida. É assim que transforma as fontes de maldições em fonte de bênção. Não é falando jargão evangélico. Deixa eu correr aqui um pouco. Ok. Como você vê a sua cidade? No nosso caso lá, o nosso alvo é ganhar a cidade toda. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos gostariam de viver um Pentecoste? Levanta a mão. Seja sincero, se você quer um Pentecoste, levanta a mão. Levanta. Não tem artrite, artrose, bursite, levanta. Ok. Mais um. Eu não tenho nada contra o Pentecoste, mas eu vou te dar um negócio. Vou te mostrar um negócio aqui. Antes de mostrar, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos de vocês querem morrer logo, logo? Levanta a mão. Pastor Márcio vai fazer uma oração de transferência para aquela irmãzinha lá. Logo, logo. Da igreja militante para a igreja triunfante. Brincadeira. Quantos querem viver bastante, pelo menos uns 40 anos para frente? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu quero viver no mínimo 40 anos. Levanta a mão. No mínimo, levanta. Mais 40 que eu estou dizendo. No mínimo, 40, 50, 60, sei lá. Levanta a mão, deixa eu ver. Ok. Presta atenção. Que eu vou te mostrar um negócio agora. Se isso não mexer com a tua vida, eu não sei o que vai mexer. Um Pentecoste por dia. 3.000 almas por dia. No Pentecoste foi convertido 3.000. Digo, vamos imaginar que esta igreja aqui, local, que nos recebe, amanhã acontecesse um Pentecoste. E aí, daí, todo dia acontecesse um Pentecoste nessa igreja. Quantos anos, quanto tempo levaria para essa igreja? Essa igreja ganharia 1.095.000 pessoas por ano. Quanto tempo essa igreja levaria para alcançar as nações? Quanto tempo levaria para alcançar as nações? Quanto tempo? População mundial, 7 bilhões e meio hoje. Então, esse slide está defasado. Até o final do ano seremos 7 bilhões e meio. 1.095.000 pessoas por ano levaria 6.400 anos. Diga 6.400 anos. Faz uma cara de triste e fala 6.400 anos. Fala, eu não aguento. Fala, é tempo demais. Não vai ter nem ossinho seu. Quanto mais meu. Não tem mais. Levaria 6.400 anos se você tivesse um Pentecoste por dia para alcançar as nações. Ok. Agora vamos ver o outro lado. É aí que Deus vai mexer com você.
Um discipulador fazendo um discípulo por ano e treinando-o para repetir o processo. E cada discípulo fazendo um novo discípulo por ano. E a mesma pergunta: quanto tempo levaríamos para ganhar as nações para Jesus? Ok, vamos lá. Tem alguns números. No início você pode jogar o slide cheio, tá? Mas no final, o último slide, um item de cada vez. Combinado? Pode jogar o slide todo. Tudo. Mais. Primeiro ano, um discípulo. Desculpa. 2 discípulos. Primeiro ano, 2 discípulos. Segundo ano, 4 discípulos. Terceiro ano, 8 discípulos. Quarto ano, 16 discípulos. Quinto ano, 32. Né? Sexto ano, 64 discípulos. Né? Sétimo ano, 128. Oitavo ano, 256 discípulos. Nono ano, 512. Décimo ano, 1024 discípulos. Mais um clique. 11º ano, 2.048. 12º ano, 4.096. 13º ano, 8.192. 14º ano, 16.384 discípulos. 15º ano, 32.768 discípulos. 16º ano, 65.536 discípulos. 17º, 131.072 discípulos. 18º, 262.144 discípulos. 19º, 524.288 discípulos. 20º ano, 1.048.576 discípulos. Segura agora um pouco. 21º ano, 2.097.152 discípulos. 22º ano, 4.194.304 discípulos. 23º ano, 8.388.608 discípulos. 24º ano, 16.777.216 discípulos. 25º ano, 33.554.432 discípulos. Mas pode colocar esse todo ainda. Ok, até aí. Aí, 26º ano, 67.108.864 discípulos. 27º ano, 134.217.728 discípulos. 28º ano, 268.435.456 discípulos. 29º ano, 536.870.912 discípulos. 30º ano, 1.073.741.824 discípulos. Agora sim, aquilo que eu combinei com você, um item de cada vez. 31º ano, 2.147.483.648 discípulos. 32º ano, 4.294.967.296 discípulos. 33º ano, leia comigo, igreja, vamos lá. 8.589.934.592 discípulos. A pergunta, joga a pergunta nesse mesmo slide. Em quanto tempo alcançaremos todas as pessoas do planeta? Dá um clique aí. Diga, igreja, vocês estão acordados? Diga bonito. Sabe o que é consciência de conquista? É quando você crê como Jesus. Jesus fez os cálculos. Por isso ele não disse um Pentecoste por dia. O Pentecoste é bom e nós precisamos do poder do Espírito Santo, sim. Mas no poder do Espírito Santo nós precisamos fazer discípulo. Se essa igreja fizer a sua parte, se cada igreja aqui fizer a sua parte, eu fazendo a minha parte lá em Marília, se cada igreja fizer a sua parte, igreja, nós alcançaremos a nossa geração para Jesus. Por isso que eu perguntei, quantos querem viver mais? Nós podemos cumprir a grande tarefa da evangelização das nações na nossa geração. Mas para isso acontecer, tem que começar
com um discipulador e um discípulo. Diga, para isso acontecer. Diga isso, para isso acontecer. Começa com um discipulador e um discípulo. Diga, eu sou esse discipulador. Diga, eu sou esse discipulador. Diga, começa comigo. Diga, começa comigo. Ou você acha que Jesus te salvou para você ficar aí, salvo, sentado e satisfeito? Não, Ele te salvou para que você seja um conquistador de nações. Igreja linda, deixa eu te falar uma coisa. Jesus acredita mais em você do que você nele. O texto que vocês escolheram como versículo-chave dessa conferência diz assim: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Jesus diz, fui eu que escolhi, para que vocês possam dar frutos eternos. E eu te pergunto, Jesus faz escolhas erradas? Jesus faz escolhas erradas, igreja? Então você não é um erro. Levanta a mão bem alto e diga, eu não sou um erro. Diga, eu não sou um erro. Diga, eu sou um escolhido de Jesus, para frutificar muito, frutos eternos. Diga, vai ser assim. Começa hoje, em nome de Jesus. Amém? Jesus acredita em você. Jesus acredita em você. A palavra que ele disse a Paulo, ele diz a você: fala e não te cales, porque eu tenho muita gente na tua cidade. Lá eu coloquei Marília, quanto tempo levaríamos? Nosso alvo é ganhar a cidade em 10 anos. 10 anos. Eu queria ouvir um amém de quem acredita no negócio desse. Fala, nós vamos alcançar a nossa cidade. Eu estou procurando fazer o dever de casa lá em Marília. E eu tenho dito assim, de Marília para as nações. Diga, de Cabo Frio para as nações. Amém? O pastor de vocês já está lá. E tem que ser assim, aqui, ali e além. O tempo todo, amém? Vamos só recordar mais algumas promessas e a gente vai orar. Só para a gente concluir. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Olha essa palavra, já estava escrito no Velho Testamento, em Isaías, e agora Deus diz, por minha vida, é um juramento de Deus, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Amém, igreja? Amém. Prepare o seu coração. Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11, 9 a 11, porque para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Apocalipse 7, 9 diz assim: vi grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Diga assim, tinha muito brasileiro lá. Diga, vai ter muito brasileiro lá. Olha o que ele diz, vi grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, etnias, todas as línguas, aonde em pé diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas e com palma nas mãos. Levante sua mão, levante sua Bíblia, se você trouxe comigo. Levante bem alto sua Bíblia. Se você trouxe, é bom trazer a Bíblia para o culto. Levante bem alto a Bíblia. Diga assim, eu tenho o livro, a palavra da verdade. Diga, nela está escrito. Diga, nela está escrito que a história da igreja não se encerrará em desgraça, em problema, nem em derrota. A história da humanidade se encerrará com o triunfo de Jesus Cristo e a sua amada igreja.
Meus queridos, eu vejo muita gente falando que o Islã está avançando, a Europa vai ser islâmica até 2050, que não sei o que a ideologia tal está avançando. Igreja, a história da humanidade não vai se encerrar com o triunfo do comunismo, nem com o triunfo do Islã, nem com o triunfo de nenhuma outra religião, de nenhuma seita. A história da humanidade não vai se encerrar com o triunfo do inferno. O inferno perdeu, está derrotado e julgado com os dias contados. E Satanás sabe disso, que o futuro dele é no lago de fogo e enxofre. A história da humanidade, vou repetir, vai se encerrar, e vai se encerrar em breve, com o triunfo de Jesus Cristo e a sua noiva, a igreja. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito séria. João viu a multidão que vai estar diante do Cordeiro, de todas as tribos, povos, nações e línguas, todas as etnias. Ele já viu. Sabe o que é isso? Isso chama-se flashes, diga flashes, da eternidade. É como se Deus puxasse a cortina e falasse: João, é assim que vai ser. Porque Ele está no controle da história. Parece que não, mas está. Só parece aos olhos de quem não tem fé. Ele é o Senhor da história. Há um Deus que se assenta no trono do céu, que governa todas as coisas no céu e na terra. É o nosso Deus e Pai. Olha para mim. Ele descortinou e disse: João, vai ser assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas daquela grande multidão serão seus discípulos? Responda para você agora. Eu quero, em nome de Jesus, te fazer uma pergunta. Vai encerrar do jeito que Deus mostrou a João. Ninguém vai poder contar de tão grande que será a multidão. Mas eu te faço a pergunta: quantos deles serão seus discípulos? Alguns anos atrás eu comprei um livro chamado 90 Minutos no Céu, da editora Vida, escrito por um pastor chamado Don Piper. Não é o John Piper é outro, Don Piper. Aí dali eu comecei a ler o livro, nem li todo, li quase todo. Ele narra a morte dele. Ele morreu num acidente automobilístico. E ele narra que ele chegou no céu. Ele ficou 90 minutos no céu. Mas ele teve 65 fraturas no acidente. O caminhão passou por cima do carro dele. Mas um pastor orou 90 minutos pela ressurreição dele. E ele voltou. Aí eu fui para os Estados Unidos, visitar algumas igrejas, conhecer algumas igrejas que eu queria olhar. Passamos, acho que 2 semanas ou quase isso. Nós estávamos com alguns brasileiros e fomos juntos. E aí eu fui para Houston, depois de ficar um tempo lá em Los Angeles, fui para Houston, no Texas. E numa manhã de domingo visitei 2 igrejas, Lakewood, que é a maior igreja de lá, uma igreja muito conhecida, que compraram aquele ginásio de esporte de um time de basquete muito famoso lá. Em seguida eu saí do culto, quando terminou, e fui num outro culto, numa igreja batista. Uma igreja que na época tinha 15 anos e 15 mil membros, uma igreja muito linda, um conceito de igreja fora da cidade. Uma área muito grande, as pessoas saem da cidade como se fosse uma igreja parque. Tem tudo lá. Tem restaurante, tem estacionamento à vontade, tem piscina, tudo. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, o pregador daquela manhã era o Don Piper. E ele entrou no palco correndo. E naquela manhã ele estava lançando o livro dele lá também. Ele entrou no palco. E ele narrou a história. Quando ele morreu. Um autor do livro que eu tinha lido. Um homem muito simpático, um pastor batista. E ele disse assim: quando eu cheguei no céu, a comissão de recepção eram os meus discipuladores. Meu querido, só isso já valeu a minha viagem aos Estados Unidos. Que eu fui lá exatamente olhar a igreja. Quando eu cheguei no céu, ele disse: a comissão de recepção que me recebeu na entrada do céu eram os meus discipuladores. Aquela manhã foi tremenda. Umas 300, 400 pessoas entregaram a vida para Jesus quando ele terminou.
Mas eu vou voltar à pergunta. Quantos daquela grande multidão que vão habitar o céu serão seus discípulos? Eu quero encerrar, mas deixa eu te dizer mais uma coisa. A vontade de Deus para você não é queda hoje e misericórdia amanhã. A vontade de Deus para você, meu irmão e minha irmã, é que você triunfe sempre. 2 Coríntios 2,14, Paulo escreveu: graças a Deus, que em Cristo Jesus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Levanta sua mão e diga isso: graças a Deus. Levanta a mão com convicção, diga: graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Olha para mim, igreja, triunfo não é vitória, triunfo é a comemoração da vitória. A vitória, vamos pegar um jogo de futebol, por exemplo, o campeonato, o time ganha dentro do campo. O triunfo é quando eles desfilam em carro aberto, no corpo de bombeiro. Diga amém. Diga amém. O texto diz: graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo por meio de Cristo Jesus. Deus não quer sua queda hoje, misericórdia, mãe. Deus quer que você ande em triunfo, comemorando a vitória sobre a carne, sobre o mundo, sobre o diabo, sobre o inferno, sobre todas as coisas, todos os dias. Preste atenção. Levanta sua mão e diga assim: eu vou triunfar sempre em Cristo Jesus. Diga de novo: eu vou triunfar sempre em Cristo Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, eu estou te pregando uma coisa que eu creio. De verdade, vou te falar uma coisa: o céu será mais povoado do que o inferno. Diga: o céu será mais povoado do que o inferno. Sabe o que é a igreja em células? É a igreja que saqueia o caminho do inferno e que povoa o céu. É a igreja que ganha as vidas e leva para o céu. Sabe o que é o discipulado? É formar discípulos parecidos com Jesus, que vão habitar o céu por toda a eternidade. Meu querido, eu quero que hoje você levante seus olhos, mude a sua mentalidade, coloque as lentes de Jesus e comece a enxergar as multidões que você vai levar com você para o céu. Diga: eu vou levar multidões comigo. Levante sua mão e diga assim: pela fé, eu sou pai de multidões em Cristo Jesus. Diga de novo: pela fé, eu sou pai de multidões em Cristo Jesus. Diga: pela fé, eu vou conquistar a minha cidade para Jesus Cristo. Diga: eu vou conquistar a minha cidade para Jesus Cristo. Eu vim aqui hoje em nome de Jesus. Eu que estou falando agora, escute isso. Eu vim aqui hoje em nome de Jesus. Eu estou aqui em nome de Jesus, para que você se junte a mim, para que você se junte ao pastor Ralph, como aqueles que vão ganhar parte da multidão que habitará o céu eternamente. Onde estão aqueles que vão ser povoadores do céu?